Então eu vou chamar agora para começar, para a gente voltar aqui no intervalo, porque nós temos uma programação longa hoje, né? Até meia-noite, como eu falei. Vou chamar Ana Novaes, por favor, Ana, vem fazer tua palestra. Nossa Senhora, é uma loucura isso. Tanta gente, assim, eu não imaginava, não esperava que ia vir tanta gente quando o Eric me convidou. Então, primeiramente, obrigada por terem vindo, obrigada por acompanhar. 15 de setembro de 2005, fazia mais ou menos 1 ano e meio que eu estava esperando por essa data. Era a data que eu finalmente ia saber se eu tinha sido selecionada para trabalhar na Disney ou não. Mais ou menos 1 ano e meio antes, eu tinha recebido um convite para o Orkut, finado Orkut aí, mais uma vez aparecendo, e quando o Eric comentou que ele tinha uma comunidade lá, provavelmente eu fazia parte dessa comunidade, porque fazendo algumas pesquisas ali no Orkut, eu descobri que existia a possibilidade de trabalhar na Disney no fim do ano, e aí aquilo me enlouqueceu, assim, virou meu projeto de vida. Eu comecei a pesquisar tudo, provavelmente eu entrei na comunidade do Eric, eu lia tudo que tinha, como é que era o processo de seleção, enfim, livros, o que tinha eu estava pesquisando. Em 2004, a seleção eu já não podia mais participar, então tive que esperar mais 1 ano para poder fazer a seleção em 2005. Como eu falei, virou um objetivo de vida, o processo foi longo, a última etapa foi uma entrevista com os recrutadores da Disney em São Paulo, e a gente não sabia exatamente quando que a resposta ia vir. Eu não conseguia nem trabalhar direito, todo dia olhando o e-mail, o tempo todo, dando F5 ali para ver se o e-mail chegava. E aí, nesse dia 15 de setembro, chegou o e-mail. Já era umas 7 da noite, eu estava indo para a faculdade, eu achava que nem vinha mais esse dia, e uma amiga me ligou, me falando que tinha chegado o resultado. Eu comecei a tremer, né? O coração acelerou, corri para a faculdade, para o laboratório de informática, meu irmão junto comigo, aí estava lá o e-mail, e aí eu estava tremendo tanto, eu falei para meu irmão, assim, eu vou clicar, eu vou fechar o olho, vou clicar no e-mail e você me fala se eu passei. Aí eu fechei o olho, cliquei no e-mail e fiquei esperando meu irmão me falar, você passou. E nada. Eu falei, tá, e aí? Aí ele falou, peraí que eu estou lendo. Como assim? Peraí que eu estou lendo, já era para ele ter visto lá, congratulations, e já ter me falado, tinha alguma coisa errada naquilo ali. Aí eu abri o olho, comecei a procurar o congratulations e não achei. Aí tinha era um texto em inglês ali que eu não estava entendendo nada, eu respirei fundo e comecei a ler o e-mail. E aí que caiu a ficha que eu não tinha passado. Eu tinha ficado em lista de espera. E aquilo acabou comigo. Eu não tinha um plano B, assim, era o meu projeto de vida no último 1 ano e meio, era ir para a Disney trabalhar. E eu tinha feito vários amigos nesse processo, amigos virtuais, e os amigos me ligando, felizes, falando que tinham passado e tal. E eu, com vergonha, eu falava que eu ainda não tinha aberto meu e-mail, porque eu não queria falar que eu não tinha passado. E aí, nesse dia, um amigo, a única pessoa que eu desabafei naquela hora foi para um amigo muito querido, que ele me ligou, eu tinha conhecido também nesse processo de seleção, e ele já tinha passado por isso no ano anterior, ele tinha ficado em lista de espera, não tinha sido chamado, e aí em 2005 ele tinha sido aprovado, e aí eu estava me lamentando, e ele tentando me consolar, tadinho, foi super paciente, fiquei mais de 1 hora no telefone chorando com ele, me lamentando. E esse amigo, eventualmente, virou meu namorado e depois virou meu marido, está aqui em algum lugar ali atrás. Então, 2 semanas depois, eu recebi a ligação de que eu tinha sido selecionada, eles abriram mais vagas e me chamaram, e aí aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, porque, né, era o que eu estava projetando, e foi o dia que mudou a minha vida, porque... bom, primeiro que eu casei, né, com uma pessoa que eu conheci durante o processo, e eu não estaria aqui hoje, eu acho, se eu não tivesse passado aquele dia. E eu estou contando essa história porque eu acho que o fato de eu ter passado raspando nessa seleção fez com que eu aproveitasse muito mais todas as experiências que eu ia ter depois lá em Orlando. Essa foto no Traditions, no primeiro dia de treinamento,
por muito pouco eu não estaria ali. Então, eu dei muito valor a todas as experiências que eu tinha, eu aproveitei o máximo. A princípio, aquela seria uma experiência única, eu não sabia se eu ia conseguir voltar. Naquela época, era a única opção de trabalho na Disney que a gente tinha. Então, eu fui para aproveitar o máximo possível. Comecei a trabalhar nos hotéis All Star, na recepção dos hotéis, eventualmente ali na parte de malas, e ali eu comecei a aprender mais sobre atendimento ao cliente, né? No final desse intercâmbio de 3 meses, a Disney me convidou, eu e outros brasileiros, para voltar, para trabalhar por mais 6 meses lá, agora no verão. E aí eu comecei trabalhando no Casey's Corner, que é aquela lanchonete de hot dog lá na Main Street, então eu usava essa roupinha linda aí de jogador de beisebol. Depois eu fui para Tomorrowland Attractions, né, trabalhar nas atrações da Tomorrowland, afinada máquina de Fast Pass, que a gente pegava lá no dia. Quem lembra dessa máquina aí? A gente trabalhava lá. E nessa época eu também fui treinada para trabalhar nas lojas, então eu trabalhei muito nessa época. Eu queria também fazer o máximo possível, tanto para conhecer mais parques, quanto para ganhar mais dinheiro. A gente ganhava por hora, então quanto mais a gente trabalhava, mais a gente ganhava. E aí eu trabalhei em todos os parques, em lojas, em restaurantes de quick service. No Magic Kingdom, como eu trabalhava no Casey's, eu entrava sempre à noite, então sempre às 6 da tarde até 2 da manhã. Eu acho que eu trabalhei em todos os locais de quick service do Magic Kingdom. Todas as lanchonetes, carrinho de pipoca, de churros, que você puder imaginar, eu trabalhei, porque eu tinha o dia inteiro livre, eu só entrava no Casey's às 6 da tarde. Então, assim, eu trabalhei muito. E foi bom, porque foi quando eu comecei a conhecer melhor a Disney. Eu conheci muito, assim, muito mesmo, e eu entendi, porque quando eu tinha feito aquele programa de trabalho de 3 meses no All Star, eu ia para os parques também, e eu saí de lá achando que eu sabia tudo da Disney, que eu conhecia tudo. Aí, quando eu vim agora para esses 6 meses, que eu saí trabalhando em tudo que era lugar, me caiu a ficha que a Disney é gigantesca, e eu não conhecia tudo, e, assim, até hoje não conheço, é muita coisa, muito restaurante, muito detalhe, cada ano está mudando. Então, me caiu a ficha da grandiosidade da Disney, né? Aqui, né, só os 4 parques que eu tive a honra de trabalhar em Downtown Disney também. E aí, depois, voltei para o Brasil e queria continuar trabalhando na Disney, e eu já sabia que existia o Guest Relations, que era um programa de 1 ano, era um cargo mais alto, era uma seleção muito mais difícil de passar, porque só 8 a 10 pessoas eram aprovadas por ano. Era um cargo mais glamourizado, porque o Guest Relations é atendimento ao cliente. Então, ele tem autonomia para fazer tudo, praticamente tudo, quase tudo o Guest Relations pode fazer. Era muito concorrido até entre os americanos, os Guest Relations eram quem faziam os tours também. Então, os tours eram um principal objetivo, assim, mas era uma coisa bem distante, porque eu sabia que era mais difícil ainda. Foquei no Guest Relations, eu sabia que era difícil, mas o meu desespero para voltar a trabalhar lá era tão grande que eu resolvi tentar. Processo super longo também, meses de espera pela resposta, né? A gente fez uma entrevista, foi até o final, a entrevista com a chefe de recrutamento internacional da Disney. Alguns meses até vinha a resposta, e aí veio o resultado, e eu não passei, de novo. Lista de espera, de novo. E aí eu meio que desencanei, porque 8 pessoas só que tinham sido selecionadas, muita gente tinha ficado em lista de espera, e a chance de uma dessas 8 desistir era muito pequena. Então, eu segui com a vida, e aí 5 meses depois, a Disney me ligou, falando que uma pessoa tinha desistido, e que se eu quisesse a vaga, eu tinha que estar lá em Orlando em 1 mês. E aí, corri, né? A ficha nem caiu naquela hora, porque era tanta coisa para fazer. Imagina, eu tinha que organizar uma mudança de 1 ano, eu ia ficar 1 ano fora e tirar visto nesse meio tempo em 1 mês. Então, acho que a ficha só caiu quando eu cheguei lá mesmo. Aí veio treinamento, né? De novo na Disney University, o Traditions é o primeiro dia de treinamento para qualquer cast member, qualquer funcionário da Disney, independente da função, tem esse primeiro dia.
que é na Disney University, onde a gente aprende a história da Disney, a cultura, a filosofia das empresas, da empresa, né? E é onde a gente ganhava, a parte mais emocionante, quando a gente ganhava a name tag, que é esse broche com o nosso nome, e aí a gente era oficialmente um funcionário da Disney. O treinamento era muito longo, né? Depois do Traditions, cada área tem seu treinamento específico. Para o Guest Relations, eu tive uns 3 dias na Disney University, aprendendo, né, enfim, a parte teórica da função. Depois eu tive mais 5 dias no lobby, aprendendo a parte prática, atendendo o cliente. Tive um dia andando pelo Epcot, que é um treinamento obrigatório para todo mundo que vai trabalhar no Epcot, né? Foi lá foi o parque que eu fui designada como Guest Relations. Então, assim, era um treinamento muito extenso. Eu tive também mais 3 dias de Property Tour, que era um tour pela propriedade, onde a gente foi em tudo não, mas em quase tudo. Então, eu visitei o pavilhão de casamentos do Grand Floridian, visitei o Ticketing, que era onde eles imprimem os ingressos, Disney Event Group, um balcão, um galpão enorme, onde eles preparam os eventos especiais da Disney. Então, era junho, mas já tinham lá as árvores de Natal gigantescas, sendo preparadas para o Natal, os enfeites de Halloween também estavam sendo preparados. Então, assim, o treinamento era muito extenso, sem contar os tours. Aí, como eu estava no Epcot, eu tinha 2 tours no Epcot que eu podia fazer. Um era o Segway Tour, que é esse aqui. Infelizmente, não tem mais, era um passeio de Segway pelos países, né, do Epcot. E o outro é o Undiscovered Future World, que é um passeio de bastidores, não só pelos bastidores, mas pelo Epcot, onde a gente contava a história do Epcot, a história das atrações. Foi o tour que o Eric comentou que fez. E, na verdade, eu precisei fazer uma seleção interna para fazer esses tours, e eu queria fazer só o Segway. O Undiscovered Future World tem um script enorme para decorar, eu achei que eu não ia conseguir fazer. Então, eu fiz a seleção para o Segway, e na minha entrevista, a coordenadora falou, ela me incentivou a fazer também o Undiscovered Future World, falou que eu levava jeito, e aí, ali, meio que no impulso, eu aceitei. E aí, chegou o treinamento, e eu quase desesperei, porque era um script enorme para decorar, em inglês. A gente tinha que apresentar aquilo como se estivesse contando uma história, né? Não podia parecer que estava decorado. Então, assim, me caiu a ficha que, muitas vezes, em várias situações, nessas minhas experiências de trabalho na Disney, a Disney confiava mais em mim do que eu mesma. E, no Undiscovered Future World, isso ficou muito claro, porque eu nem queria fazer a seleção, eu achei que eu não ia conseguir. Me incentivaram, eu fui, passei um super perrengue, mas, de verdade, eu tinha dia que eu queria chorar, eu quase desisti. Eu não conseguia decorar algumas partes. Eu falava inglês bem, mas você decorar um script em inglês e falar com naturalidade era muito difícil. Tinha dia que eu chegava para o meu treinador e falava assim, olha, essa frase aqui não está saindo, eu preciso de um sinônimo. Pelo amor de Deus, me dá um sinônimo para isso aqui, porque isso não sai. E aí, no fim, deu tudo certo. Essa foto é no final do treinamento. Eles fizeram um treinamento em formato de competição, então era dividido em duplas, tinha uns quiz, um joguinho de perguntas e respostas e tal, e eu e minha dupla ganhamos, esse era o troféu do quiz. Mas foi um super perrengue, e depois eu amava fazer o tour. E aí veio o primeiro aprendizado, que é que a gente tem que acreditar que a gente é capaz e correr atrás, porque ninguém disse que ia ser fácil. E realmente não foi. Mas, se você acreditar e correr atrás, pode ser que você consiga. Né? Mesmo que pareça difícil, provavelmente vai ser. E aí vieram os VIP Tours, que aí para mim, era o auge, assim, era o cargo mais alto que eu podia chegar na minha carreira, ali como Guest Relations, como uma funcionária internacional, era o máximo que eu podia chegar. E aí também era outra seleção interna, só quem era Guest Relations que podia tentar. Antes da entrevista, tinha uma prova de conhecimentos gerais, a gente tinha um calhamaço de 64 páginas para estudar para essa prova, e só depois da prova fazer entrevista. Eu estudei muito, eu sou meio Caxias, então eu estudava muito. Era um sonho que, alguns anos antes, eu achava impossível chegar a ser VIP Tour, mas agora eu estava caindo a ficha que talvez eu conseguisse se eu batalhasse. E aí, fiz a prova, fiz a entrevista,
dessa vez eu passei. Eu acho que foi a primeira seleção da Disney que eu passei direto. Mas eu não sei se eu fui tão bem assim na entrevista, porque, dado o meu histórico, acho que eu não vou tão bem assim em entrevista. Eu acho que o que pesou aqui foi a prova, que eu fui bem, porque eu estudei muito, mas o que mais pesou foi o fato de eu já ser guia do Undiscovered Future World, porque eu já acompanhava, eu já estava acostumada a acompanhar as pessoas pelo parque, contar histórias e tal. E eu tenho certeza que foi isso que pesou para eu ter passado. Então, agora, todo aquele perrengue que eu tinha passado estava valendo a pena para eu conseguir esse que era o emprego dos sonhos, né? Mais treinamento, mais 2 semanas de treinamento, enfim, fomos em todos os parques de novo para aprender mais sobre cada parque, cada cantinho de cada parque a gente visitou. E aí como eu falei no começo, eu estava dando muito valor a todas as oportunidades que eu tinha. Eu tentava tirar o máximo de aprendizado, porque eu passei raspando muitas vezes para estar ali. Então, por muito pouco eu não estava ali. Eu tinha colegas, para vocês terem uma ideia, colegas no Epcot, trabalharam 1 ano no Epcot e tinham ido uma vez no Animal Kingdom. Não conheciam várias atrações, estavam ali só pelo trabalho, faziam o trabalho muito bem, mas não era nada além daquilo. E eu tentava aproveitar tudo que eu podia. E eu tive muitos aprendizados durante toda essa experiência que eu queria compartilhar com vocês. A missão de todos os cast members da Disney é deixar os visitantes felizes. É isso. Então, o cara que vende pipoca, a função dele não é vender pipoca, a função dele é deixar os visitantes felizes. E, para isso, todas as atitudes e decisões serão tomadas com base nas 4 chaves do sucesso, que são safety, segurança, courtesy, cortesia, show, ou espetáculo, e efficiency, eficiência, nessa ordem. Então, segurança sempre em primeiro lugar. É claro que a ideia é sempre tentar manter esses 4 itens juntos sempre, mas se em uma determinada situação fosse necessário deixar a cortesia de lado ou o espetáculo de lado em prol da segurança ou de algum visitante ou de algum funcionário, você poderia fazer. Segurança sempre em primeiro lugar. Outro aprendizado que eu tive como é que a Disney conseguia encantar e superar as experiências, as expectativas dos visitantes. Eles têm um foco total na experiência do cliente, e isso ficou muito... eu peguei isso, eu entendi isso, e eu tento viver com isso todos os dias. Então, no meu trabalho, na minha vida pessoal, eu tento sempre lembrar disso, que o foco é sempre na experiência do cliente. E, para isso, todos os detalhes são pensados. O Eric já falou mais cedo da atenção extrema aos detalhes, e realmente a Disney pensa em tudo. E, às vezes, são detalhes que, isolados, a gente não faz muita diferença, mas, quando você coloca todos os detalhes juntos, faz toda a diferença para a sensação de felicidade de estar ali. Às vezes, você está ali no Magic Kingdom, você simplesmente está feliz, você não sabe nem por quê. São todos esses detalhes juntos que fazem isso. E aí eu quero dar alguns exemplos de detalhes, de atenção aos detalhes que a Disney faz, que mudam a experiência do cliente. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando sobre isso, mas eu coloquei alguns exemplos aqui. Vocês já repararam, quando vocês chegam no Magic Kingdom, a música é super alegre, que é para já dar o mood ali, já para dar o humor, o ambiente alegre, já para as pessoas se sentirem mais alegres. E quando a gente está indo embora, a música é mais calma, é mais relaxante, que é para a gente voltar para casa, relaxar, dormir para o próximo dia. Então, esse é um detalhe, que faz parte do show, do espetáculo, e cortesia aos hóspedes. Esse é muito legal. A próxima vez que vocês forem na Haunted Mansion, lá em Orlando, vocês prestem atenção. Ela tem aquela esteira rolante na saída, e a parede, ali, essa parte que está circulada, ela é de borracha. Quando vocês forem lá, vocês encostam ali e dão uma batidinha para vocês verem. Porque se alguém tropeçar na saída da esteira rolante, ela não vai bater a cabeça numa pedra, ela bate a cabeça numa borracha. Então, é a Disney se preocupando com a segurança. Isso,
nem é divulgado, eles não ficam fazendo um case disso, é pensado na experiência do visitante. Chaminés no pavilhão do Reino Unido, elas são pintadas de uma cor, de uma tinta mais escura, para parecer que elas ainda estão funcionando. Quantas pessoas vão no Epcot e reparam nisso? Quase nenhuma, eu acho. Quase ninguém repara nisso. Mas está ali. Por quê? Porque é aquilo também que o Eric e o Alisson estavam falando. Por que a Disney ela pode ser melhor, então por que ela não vai ser o melhor que ela pode? Eles vão... É a frase que a gente sempre ouvia lá como cast member. Go above and beyond. Ir além para a experiência do seu cliente ser melhor. Se as chaminés estivessem pintadas da cor normal, ia fazer alguma diferença na experiência do visitante? Não, não ia. Mas o fato dela estar assim faz com que a gente vire fã da empresa. A Disney é uma empresa e nós somos todos fãs. A gente não é cliente, a gente é fã. Está aqui um evento inteiro dedicado a isso. Olha que coisa louca. Como é que uma empresa consegue isso? Essa atenção aos mínimos detalhes, mesmo que não faça diferença, mas é para ser melhor, o melhor que você pode ser. Outro detalhe, a Splash Mountain e as atrações que molham, elas molham mais no verão do que no inverno. Então, isso é uma cortesia aos visitantes. No inverno está frio, né? Se está muito frio, a atração nem abre, porque aí é questão de segurança. E, quando abre, ela molha um pouco menos, né? Como uma cortesia ao visitante. E questão de eficiência também. Os túneis do Magic Kingdom, o Eric falou também, mas é um exemplo claro de eficiência e de espetáculo, né? O Walt Disney não queria que o espetáculo fosse arruinado. Como é que um cara com a roupa da Tomorrowland, a roupa do futuro, está andando no meio do Velho Oeste americano? Isso não existe, não pode acontecer. Então, isso era muito rígido, a gente não podia estar com roupa diferente da sua área, a gente era obrigado a andar pelos túneis. E uma curiosidade, o túnel não começa na entrada do parque, o túnel começa lá na Fantasyland, a entrada do túnel é na Fantasyland, e ali por dentro a gente entrava e subia na área que a gente precisava trabalhar. O sistema de drenagem da Spaceship Earth é outro exemplo de eficiência e de cortesia. Imagina que você pega uma maçã e coloca embaixo da água, assim, abre a torneira e coloca embaixo da água corrente. A sua mão vai molhar, não vai? Por que quando você está embaixo da Spaceship Earth e está chovendo, você não se molha? Porque tem um sistema de drenagem específico que recolhe a água da chuva e, eventualmente, vai parar lá na Lagoa do Epcot. Então, é mais um detalhe pensado na melhor experiência do visitante, cortesia e eficiência. A altura das atrações. Quem sabe qual que é a mais alta? Quem acha que o Castelo da Cinderela é o mais alto de todos? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que é a Spaceship Earth? Tem uns na dúvida, tem uns que fazem... Quem acha que é a Torre do Terror? Algumas mãos levantadas. Quem acha que é a Expedition Everest? Meio a meio, assim. Torre do Terror e Everest. Vocês estão bem. Na verdade, a Everest é o ponto mais alto. E por quê? Tem uma lei lá na Flórida que, acima de qualquer construção, acima de 200 pés, que dá mais ou menos uns 60 metros, 60, 61 metros, você tem que ter luzes de sinalização para aviões. Então, a Disney... Só que essa lei, antigamente, o limite máximo era 190 pés. Então, quando o Castelo da Cinderela foi construído, ele foi construído com 189 pés, que dá 57 metros e meio, mais ou menos, porque se tivesse 190, ia ter que ter luzes para aviões. Depois, a lei mudou e o limite foi para 200 pés. A Torre do Terror foi construída com 199 pés, que dá 60 metros e 6. E Expedition Everest, 199 pés e meio, para não chegar nos 200 e ter luz de emergência. Então, é 20 centímetros de diferença isso, né, para trazer para centímetros. Então, assim, pensado no show, como é que eu construo uma montanha? No Everest não tem luz, né, de avião. Como é que eu vou construir o Everest? Então, eles vão no limite máximo mais alto possível, sem atrapalhar o show. As latas de lixo que o Eric trouxe também, eu não sei se vocês conhecem a história, que o Walt Disney,
Ele queria saber quanto tempo que as pessoas ficavam segurando um papel na mão antes de procurar uma lata de lixo. Então, eles fizeram esse cálculo e perceberam que eram 30 pés, mais ou menos 15 passos. Então, na Disney, a cada 15 passos tem uma lata de lixo. O parque é super limpo, né? Porque ninguém precisa ficar segurando as coisas por muito tempo. Os funcionários são muito incentivados a manter o parque limpo e os próprios visitantes. Ninguém tem nem coragem de jogar uma coisa no chão, porque, né, você vai ser o único que vai estar fazendo aquilo. Uma pergunta. A Disney tem mais ou menos, hoje em dia, acho que uns 70, 72 mil funcionários. Quantos funcionários você acham que são responsáveis pela limpeza do parque? Alguns já responderam aí, todos os funcionários são responsáveis. Claro que tem os custódios, né, que tiram o lixo e tal, mas todos os funcionários são responsáveis pela limpeza. Qualquer funcionário que estiver andando e ver alguma coisa no chão, ele é obrigado a pegar aquilo e jogar no lixo. E aí, olha que curioso, né? As latas de lixo foram colocadas a cada 15 passos, elas são decoradas, como o Eric comentou, elas fazem parte... Em cada lugar que elas estão, elas têm a temática daquele lugar. E isso é o máximo. Toda vez que eu vou e eu vejo uma lata de lixo que eu nunca vi, eu tiro uma foto e eu penso, olha que legal, essa lata de lixo eu nunca vi. E eu dou um sorriso. Vocês já perceberam? Eu dou um sorriso porque eu vi uma lata de lixo. Só a Disney tem esse efeito. E esse negócio da lata de lixo virou uma obsessão. Tem sites americanos só sobre lata de lixo da Disney. Virou merchandise. Essa foto é de uma saleira de latinha de lixo. O povo compra lata de lixo. Olha isso. Por que o povo compra lata de lixo? Ficou obcecado por lata de lixo. Atenção aos detalhes. As latas de lixo são fofas, são muito bonitinhas. Eu adoro tirar foto das latas de lixo. Então, alguns aprendizados que eu tirei, né? Foco total na experiência do cliente. Atenção aos detalhes. Guest Service Recovery, isso a gente fazia muito no Guest Relations. O visitante teve algum problema, você tem que resolver aquele problema imediatamente. Então, a história, a criança comprou um sorvete, o sorvete caiu no chão, o cast member dá outro sorvete. Né? Isso não custa nada para a Disney, custa muito pouco. O fato do cliente voltar para casa e falar sobre a experiência maravilhosa que ele teve vale muito mais do que aquele sorvete que a Disney deu para ele. E Magical Moments, superar as expectativas do cliente. São momentos que os visitantes não estavam esperando e que aconteceram e transformaram aquela experiência em algo muito mais mágico. Eu poderia dar vários exemplos de Magical Moment. Eu vou dar alguns, porque meu tempo está acabando. Mas um exemplo, antes da Bibbidi Bobbidi Boutique, que é o salão onde as crianças se transformam em princesas, antes de existir, o Magical Moment lá da Emporium, que é a loja aquela loja principal lá do Magic Kingdom, era uma criança era escolhida aleatoriamente de manhã, e ela ia para a Emporium e ela ganhava toda a roupa de princesa, da princesa que ela escolhesse, e tudo de graça, assim, por nada, para fazer aquela criança, aquela família feliz. Simples assim. Então, óbvio que a criança saía dali, né, maravilhada, a mãe, então, mais ainda, né, os pais da criança, voltam amando a Disney para sempre, vão contar aquela história para todo mundo. E cada área tinha alguns Magical Moments que eles podiam fazer, mas os próprios cast members também eram incentivados a proporcionar momentos mágicos para os clientes. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que eu até me emociono de contar. Eu estava trabalhando no Stitch, na atração do Stitch, que fechou. Eu estava ali na entrada, e eu não sei quem foi para a Disney há mais tempo, antes do Stitch, era a atração do Alien, ali. Não sei se vocês lembram do Alien. Eu não cheguei a conhecer a atração do Alien, mas só o que eu ouvia falar, todo mundo falava que era muito assustadora aquela atração do Alien. Eu estou vendo um monte de gente concordando, era super assustador, inclusive por isso que eles mudaram, e virou o Stitch. E aí veio uma família ali, uma família grande, até com várias crianças, entraram na atração, e a menininha, tinha uma menina de uns 10 anos, ela estava com muito medo, porque ela tinha ido no Alien e tinha traumatizado. E mesmo a gente explicando que não era mais o Alien, era o Stitch, ela não queria entrar de jeito nenhum. Então, ela ficou do lado de fora com a mãe, a família entrou. Ela estava com um pouco de vergonha, porque as irmãs mais novas que ela tiveram coragem de ir e ela não quis ir.
Então, eu vi que ela estava morrendo de vergonha daquilo ali. E a atração dura 20 minutos do Stitch. Aí eu chamei ela e falei, olha, você quer me ajudar a trabalhar comigo? Aí eu expliquei para ela, falei, olha, aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que medir as crianças para ver se elas têm altura para entrar. Então, se você vê alguma criança menorzinha, a gente tem que chamar para medir. E a gente não pode deixar ninguém entrar com comida na mão. Então, se você vê alguém, você me fala. E aí a menina achou o máximo aquilo. Aí ela me ajudava, apontava, aí eu apresentava ela, chamava, falei, olha, eu tenho que te medir aqui, essa aqui é a fulaninha, ela está me ajudando no meu trabalho hoje e tal, que não sei o quê. Aquilo para aquela menina, ela esqueceu o medo dela, a vergonha que ela estava. Quando a família saiu, a menina foi contar para todo mundo que ela trabalhou na Disney, que ela estava me ajudando. Aquilo não custou nada, nem um dólar para a Disney, nem um centavo. E aquilo transformou o dia da menina. A mãe veio me dar um abraço emocionada, chorando. Eu quase choro, minha voz até treme de falar, porque foi uma experiência, para mim não custou nada, para a Disney não custou nada, me ajudou a passar o tempo, e a felicidade dela transformou meu dia também. Tanto que eu lembro até hoje, faz 12 anos essa história. Então, os Magical Moments são uma coisa muito especial da Disney. Meu tempo já acabou. Mas o principal aprendizado que eu ganhei com a Disney é que eles se importam com todas as pessoas. O cliente que está lá no Grand Floridian, está ficando 7 dias de parques Disney, está gastando uma fortuna, tem o mesmo atendimento, a mesma experiência que o cliente que está num hotel baratinho fora da Disney, que ele só está indo um dia no Magic Kingdom, ele economizou anos para estar ali. Esses dois têm a mesma experiência, o mesmo atendimento, a mesma sensação mágica de estar ali. Então, isso ficou muito claro para mim. E aí, quando o Eric fala, ou o Alisson, que falou hoje de manhã, as pessoas mandam mensagem no WhatsApp e a gente fala, não estou aqui. Estou por aqui. A pessoa nem comprou nada de você, ela não é seu cliente, mas você vai e ajuda. Porque a gente entende que aquilo, a gente também está trabalhando com sonhos. As pessoas elas têm o sonho de ir para a Disney e elas querem que aquela viagem seja perfeita, e a gente também quer que a viagem dela seja perfeita, porque a gente viveu tudo aquilo e a gente quer que ela viva aquilo também. Então, esse é o principal aprendizado que eu tirei, que é de se importar com todas as pessoas. Se puder deixar uma mensagem, é essa. E só para finalizar, que eu já estourei meu tempo, eu queria deixar 2 frases aqui que combinam muito com o que o Alisson falou de manhã. A primeira é que a diferença entre ganhar e perder, na maioria das vezes, é não desistir. Então, não sei se foi o Eric ou o Alisson falou sobre persistência, isso é muito verdade. E uma frase do Walt Disney que eu gosto muito, é que as pessoas normalmente perguntam qual que é o segredo do sucesso e como fazer os sonhos se tornarem realidade. E a minha resposta é, você faz isso trabalhando. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Não tem mágica para quem trabalha com isso. Você não vai começar a ganhar dinheiro amanhã. Se você começou hoje, você vai ter que persistir. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas se é o que você quer fazer, vai lá, faz o melhor que você puder, que vai dar certo. Obrigada, gente. Aí, muito bom, Ana Novaes, fantástico, né? Muito boa, parabéns, Ana, palestra linda. Quem é esse cast member aqui? Tem alguém? Quem é esse cast member aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. Que legal, né? Uma experiência única, né? Muito legal, né?